Oi, pessoal. Então, continuando nosso assunto de sistemas de distribuição de medicamentos, a gente vai falar das classificações clássicas, dos sistemas de distribuição. Ou seja, recapitulando o que a gente já estava falando no outro vídeo, os sistemas de distribuição, a forma, qual que é a ideia aqui, né? Um bom sistema de distribuição, né? Ele pode modificar, ele pode influenciar, né? A forma como a gente envia os medicamentos para a enfermagem pode ter impactos tanto na gestão dos estoques de medicamentos do hospital, né? Quanto na própria segurança do uso. Ou seja, porque quanto mais organizado, quanto mais pronto possível para a enfermagem administrar os medicamentos aos pacientes, né? A gente tende a dividir esse trabalho com a enfermagem, né? Ou seja, quanto menos operações ela tiver que fazer de organizar, de preparar o medicamento para ser administrado ao paciente, mais tempo a enfermagem vai ter para se dedicar às tarefas que são privativas da enfermagem, que é vigiar os pacientes, né? Cuidar dos pacientes, administrar os medicamentos. Então, já adiantei logo no primeiro minuto de vídeo qual é a ideia subjacente, né, quando a gente fala de sistemas de distribuição, né? Ou seja, quanto mais pronto eu conseguir enviar, a farmácia consegue enviar os medicamentos para a enfermagem, né? Menos tempo de trabalho a equipe de enfermagem vai precisar despender, né? Com preparo, com organização de medicamento. Isso pode se reverter em qualidade ao cuidado dos pacientes, certo? Então, a gente vai falar aqui de 3 divisões, eu também gosto de chamar de divisões didáticas, né? De sistemas de distribuição, né? Dose coletiva, individualizada e unitária, né? Que é tida como padrão ouro, né? A ser buscado, né? E a gente vai falar dos elementos que caracterizam cada uma e entendendo a evolução desses sistemas, né? Porque eles são crescentes em complexidade, né? Crescentes em adequação, até dá para dizer. Então, a gente tem o sistema de dose coletiva, né? Que é o sistema mais antigo, né? Que na verdade ele se prende, ele basicamente a farmácia se presta a enviar uma quantidade, né? Uma quantidade geral de medicamentos que vai atender aqueles pacientes pelas 24 horas. Ou seja, a enfermagem, o médico faz as avaliações diárias dos pacientes internados, né? Quando o paciente está internado, ele precisa ser avaliado todos os dias pelo médico, né? A prescrição médica na internação hospitalar, ela tem validade de 24 horas, né? Então, todos os dias, todos os pacientes internados precisam ter prescrição médica. Então, o médico faz essa avaliação, passa para a enfermagem as prescrições e a enfermagem faz uma lista de tudo que ela vai precisar, né? Tudo que a equipe vai precisar para administrar os pacientes em um determinado período de tempo. Pode ser para as próximas 24 horas, para uma semana, né? Para 2 dias. Então, basicamente, a farmácia ela vira uma unidade de atender lista de compras, né? Recebe-se uma lista, né? Manda 10 dipironas, 20 captopril, 30 simvastatinas, e tudo isso é separado pela equipe da equipe da farmácia. A gente recebe isso, separa e envia para os setores, e os setores se organizam lá, né? A equipe de enfermagem se organiza lá em cima, lá no posto de enfermagem, com todos esses itens. Então, você tem aí, né, a enfermagem recebe os medicamentos de toda a unidade, organiza-os para armazenamento no setor. Aí, na hora de administrar o paciente, elas preparam os injetáveis, né? Muitos têm que diluir, tem que colocar no soro adequado, ou tem que reconstituir quando vem poliófilo, né? E administra os medicamentos aos pacientes. Então, essa é a dose coletiva, né? Ou seja, a gente, como desvantagens, as prescrições não passam por avaliação do farmacêutico, ou seja, uma dispensação uma distribuição que a gente faz sem necessidade, sem ter acesso à prescrição, né?
E aí é o extremo oposto daquilo que eu estava falando no início. A enfermagem assume uma série de tarefas com relação à gestão dos estoques, né? A organização dos medicamentos, né? E isso consome tempo, né? E força de trabalho da enfermagem, que pode indiretamente influenciar na própria qualidade da assistência, né? Então, além disso, a forma como você organiza esses medicamentos lá no posto de enfermagem pode inclusive dar margem a erro de medicação, né? Tá tudo misturado. Imagina uma caixa com todos os comprimidos misturados, né? Com todas as ampolas misturadas, e aí às vezes a ampola é difícil de ler, as letras são muito pequenas, são muito parecidas, né? Então você está, além de transferir um trabalho para a enfermagem assume esse trabalho, ela tem que se atentar em organizar isso de uma forma que minimize os riscos de administração de medicamento errado, por exemplo, né? Então, é um sistema que tem bastante desvantagem e é bastante obsoleto. Na verdade, a gente só fala dele hoje nas disciplinas quase como uma documentação histórica de como a coisa pode ser frágil. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos hospitais hoje que, pelo menos parcialmente, dispensam medicamentos, distribuem medicamentos dessa forma, né? Isso não é ideal, né? Porque dá margem também a acumular medicamentos no posto de enfermagem, como a gente já falou, isso prejudica no outro vídeo, né? A gente estava falando sobre o quanto isso prejudica e dificulta a gestão dos estoques, né? Dá margem a armazenamento inadequado, checagem de validade, por exemplo. A enfermagem precisa ter uma rotina de checar a validade de tudo que está lá, né? Será que isso é uma atribuição fácil deles gerirem? Será que isso é uma atribuição deles, né? Então a gente perde muito o controle e dá margem a muitos problemas. Vantagem, se é que dá para dizer que tem vantagens, é que precisa de pouca gente para fazer isso. Você precisa de 2, 3 pessoas para atender um hospital inteiro na farmácia, né? Mas, ou seja, e acaba que locais onde você tem recursos humanos escassos, né, ou institucionalmente você tem dificuldade de apoio, esse é o sistema que dá para fazer muitas vezes, o que é um problema, né? Os sistemas de distribuição, obviamente, vocês vão percebendo que a cada passo que a gente está, né, individualizado, comunitário, né, você precisa de mais treinamento, mais estrutura e mais recursos humanos. O que pode ser um limitador, né, da evolução desses sistemas em muitos hospitais, principalmente alguns públicos, né? Bom, a dose individualizada é um passo à frente, na verdade, em que aí sim a gente recebe, né? O médico faz as prescrições, a enfermagem pega essas prescrições e faz o que a gente chama de aprazamento, né? Aprazamento é de colocar prazo, né? E é uma coisa que não sei se todos vocês sabiam, mas assim, como a enfermagem é a gestora do cuidado, ela é a gerente do cuidado, ela faz o cuidado acontecer, o médico, né, traça as principais diretrizes terapêuticas, não todas, mas as principais, né, inclusive com relação à farmacoterapia, obviamente, né, e a enfermagem faz as coisas acontecerem, administra, né, administra não no sentido só de administrar o medicamento ao paciente, mas de gerenciar o cuidado. Então, a definição dos horários de medicamento, né, de administração de medicamentos, é uma atividade que tradicionalmente é atribuição da enfermagem, né? É claro que a gente pode refletir sobre isso, que eu vou voltar nesse assunto quando a gente for falar de avaliação da prescrição, de análise da prescrição, né? Que é justamente um diferencial desse sistema de dose individualizada, né? Que é a gente analisa as prescrições, recebe as prescrições e o farmacêutico consegue fazer uma análise dessas prescrições, onde ele vai checar doses, vai checar vias de administração, vai checar questões relacionadas à farmacoterapia, ou seja, um ponto do cuidado onde o farmacêutico tem condição de avaliar possibilidades de otimizar o tratamento, de prevenir erros de medicação com base de dose relacionados à farmacoterapia, né? E a gente vai voltar nisso quando falar de análise da prescrição. Mas você já consegue vislumbrar que esse aprazamento também pode, idealmente, ser uma atividade compartilhada,
quando a gente pensa, por exemplo, em horários ideais do ponto de vista farmacológico de administração de medicamentos, né, para minimizar interações, ou mesmo porque uma característica biológica mesmo, né, do efeito farmacodinâmico, ela é privilegiada com algum horário do dia, né? Então a gente tem margem aí para contribuir com a otimização da farmacoterapia junto com a equipe, né? E o grande diferencial também é que aqui a gente vai mandar os medicamentos separados por paciente. Pode parecer simplório isso, né? Mas só o fato da gente analisar a prescrição e enviar separado a quantidade suficiente para 24 horas daquele paciente, ou seja, para atender uma prescrição, a prescrição do dia, né? Já é um ganho de organização, já é um ganho no cuidado, já é um ganho para a própria rotina da enfermagem, né? Que vai receber os medicamentos, armazenar eles no setor, separados por paciente, né? Ou seja, já não precisa fazer aquela separação. Imagina na dose coletiva, você tem que separar o que você vai precisar para cada paciente, né? Mas a enfermagem ainda vai preparar os medicamentos antes de administrar, certo? Então, vai em saquinhos aqui assim identificados, né? Embalagens identificadas, para esse paciente aqui, esse leito da clínica internada na clínica médica, ele vai precisar disso para as 24 horas. Isso é bom porque também a gente não manda, por exemplo, para uma semana, né? Para não acumular medicamento lá e a gente aumentar os estoques, né, de fora da farmácia, né? A gente já falou disso, sobre a centralização e que problemas de gestão isso tem. Então, quanto menos medicamento no posto de enfermagem, melhor, mas também não ao ponto de deixá-los atrapalhar o cuidado e às vezes atrasar a dose do paciente, né? Por não estar, né, prontamente disponível no momento que precisa para a enfermagem administrar. Então, dose individualizada se caracteriza principalmente por isso. Medicamentos separados por paciente para as 24 horas e com análise da prescrição, né? Existe uma nomenclatura antiga que era o sistema individualizado direto e o indireto. Que o indireto você não recebe a prescrição. A enfermagem manda a quantidade para cada paciente para 24 horas, mas não é a prescrição. Mas isso a gente também, de novo, é uma coisa tão assim não desejável e felizmente tão caindo em desuso que eu não preferi nem colocar no slide, né? Tô falando só para vocês saberem. Vantagens, né? Eu já comecei pelas desvantagens, né, no slide, mas enfim, ou seja, é uma limitação, não são desvantagens, são limitações, né? A enfermagem ainda prepara os medicamentos, então você reduziu o trabalho da equipe em organizar os medicamentos, né? E em diminuir os estoques lá nos postos de enfermagem, mas eles ainda precisam preparar, né, os injetáveis, diluir, preparar o medicamento para fazer pela sonda enteral, que eventualmente envolve você transformar uma forma farmacêutica a partir de um comprimido para fazer na sonda, né? Tem aulas, um tema que a gente aborda na farmacotécnica hospitalar, tem um vídeo sobre isso, né? E riscos de erro no manuseio de conservação e a necessidade de maior investimento em recursos humanos e infraestrutura, né? Vantagens, né? Vantagens eu já acabei falando durante o slide, né? Que a gente avalia a prescrição, maior controle de estoque, redução de erro de administração, ou seja, você separadinho os medicamentos que estão ali, com a menos de do enfermeiro confundir, né? Imagina, se lembra sempre daquela caixa, daquele caixote cheio de medicamento, ou das coisas, né, tudo misturado, ou tudo uma quantidade muito grande, onde o cara ainda tem que organizar e separar as coisas. Então, tudo diminui o risco de ocorrer administrações erradas, né? E maior possibilidade de devoluções e redução de perdas, né? E aí temos o sistema de dose unitária, que é tido como ideal, né? Onde vale aquela frase que eu falei lá no início do vídeo. O mais pronto possível para a enfermagem administrar. Quanto mais pronto possível a gente enviar para a enfermagem administrar, mais próximo do sistema de dose unitária a gente está. Então, em relação ao sistema individualizado, a gente tem que a dose unitária você manda separado, organizado por horário também, né? Mais do que só para 24 horas, você embala direitinho, separado cada medicamento para cada horário do paciente, né? De acordo com o aprazamento, né? E mais do que isso, se algum medicamento ele precisa ser reconstituído em água destilada ou água para injetáveis e diluído em soro antes de ser administrado, isso é feito pela farmácia, dentro da farmácia. Se um medicamento precisa ser
um comprimido, precisa um líquido, né, ou um xarope, né, precisa ser uma dose específica, né, são só 2 ml daquele xarope e tal, que seja, né, ele já vai enviado, né, a quantidade certa para aquele paciente, para aquele horário. Ou seja, o mínimo, ou seja, já chega o medicamento pronto para o enfermeiro administrar. Isso envolve, né, ou seja, como a gente vai caminhando do coletivo até o individualizado, até o unitário, a gente vê que é uma redistribuição do trabalho, né? Ou seja, você te desloca da enfermagem um trabalho que a gente pode assumir, né? Redividindo esse trabalho, de forma a deixar o trabalho da enfermagem mais enfermagem, né? Mais aquilo que só eles podem fazer, só a equipe de enfermagem pode fazer. Isso envolve uma sintonia muito grande entre os serviços de farmácia e os serviços de enfermagem, né? Justamente quando a gente falou no outro vídeo, no vídeo anterior, a perspectiva de um bom sistema de distribuição, ela também tem que envolver a enfermagem, né, de forma a harmonizar as condutas e atender melhor o trabalho do outro, né, a gente ser capaz de prover um trabalho mais fácil para o outro, né, que é quem vai estar cuidando direto do paciente. Então, você facilitar o trabalho da enfermagem, é você facilitar a vida do seu paciente também, né? Isso é uma ideia subjacente que é muito importante no hospital, a gente ter essa visão multiprofissional das coisas e colaborativa, porque a gente participa de uma equipe, a gente é uma equipe multiprofissional, né? A gente não é bom a gente se entender, ó, eu sou da farmácia, eu sou da equipe da farmácia. Não, a farmácia é uma equipe, está na equipe do hospital também. Então, o diálogo e os pactos, eles são muito importantes no tempo inteiro. Né? Que comparando, né, uma figura aumentada aqui para a gente comparar assim, um exemplo de dose individualizada, por exemplo, de dose unitária, ó, aqui tá vendo as seringuinhas, ó, já vai tudo manipulado, né, direitinho, tudo pronto para ser administrado, né? Ou seja, e para isso a gente precisa de uma série de estruturas que a gente vai também detalhar na farmacotécnica hospitalar, nos outros vídeos que eu já fiz, né? Que como é que um medicamento que ele vem do fabricante, um blister com 20, como é que eu vou mandar só o comprimido daquele cara que vai tomar 1 por dia, né? Então, eu vou precisar reembalar literalmente esses comprimidos, essas formas farmacêuticas na farmácia. Então, a unitarização, ela requer alguns processos, né, de trabalho, onde a gente vai fazer na farmácia os medicamentos estarem prontos para administrar aquela dose única, né, aquela dose unitária que o paciente vai precisar. Isso requer, por exemplo, reembalar e reidentificar os comprimidos da forma como eles vêm do fabricante, né? A gente fala sobre fracionamento de medicamentos, sobre unitarização de dose, né, no vídeo que eu tenho também no canal, se vocês já quiserem procurar. Além disso, a gente precisa de até uma infraestrutura laboratorial para preparar, por exemplo, injetáveis, né, uma sala limpa, né, equipamento, sala minimamente em condições, por exemplo, da gente fracionar um líquido, né, para mandar só o volume necessário para o paciente administrar, as seringas para isso, os soros e tal, para a gente poder descentralizar, né, na enfermagem e chamar a responsabilidade para a gente também. Então, envolve uma estrutura física também e um treinamento de pessoas para fazer isso, né? E uma quantidade de pessoas, né? E um paradigma importante também, que eu também detalho mais nas aulas mais adiante, em outros vídeos até da outra disciplina, é as etapas de conferência, ou seja, o envio errado pela farmácia pode ser uma fonte, inclusive, de erro de medicação para a enfermagem. Então, é muito importante a gente ter etapas de conferência, né, redundantes mesmo, né, para a gente evitar a dispensação errada para o posto de enfermagem. Então, isso também é um paradigma importante num bom sistema de distribuição que deve ser contemplado. Vantagens, né? A gente já falou ao longo do vídeo todo, a minimização dos tempos de enfermagem com atividade relacionada ao medicamento, erros de administração, melhor controle de estoque, auxílio no controle de infecção hospitalar. Por quê? Quando você se centraliza, por exemplo, você preparar injetáveis, né, numa sala limpa, com uma cabine de fluxo laminar, né, num ambiente mais propício,
né, você pode ter impactos sobre a infecção hospitalar, a partir da premissa de que você preparar medicamentos à beira-leito. Imagina uma UTI, onde você tem micro-organismos multiresistentes, né, ou seja, a chance, né, disso ser propagado, né, dessas infecções se espalharem, né, é uma via de transmissão, né, a manipulação, o preparo de medicamentos. Então, você pode ter impactos até nisso também quando você manda isso pronto da farmácia. Você minimiza essas manipulações pela enfermagem em locais que podem eventualmente ser adequados, mas também podem ser perto demais ali de fontes de contaminação, né? Participação da gente na avaliação da farmacoterapia e maior segurança no cumprimento do esquema farmacoterapêutico. Desafios, né? Digo de novo, acho que não é desvantagem, é investimento em estrutura e recursos humanos, em fluxo de trabalho. Você fazer acontecer um sistema de distribuição por dose unitária envolve fluxos de trabalho muito azeitados, né? Até porque eu acabei não comentando quando eu passei nesse slide específico, mas o sistema de dose unitária ele também acaba nem sempre, né, desejável. Você mandar, por exemplo, tudo de uma vez só, uma dispensação no dia para as 24 horas. É comum você fazer, por exemplo, várias distribuições ao longo do dia, né? Ou seja, você pega um horário, primeiro você distribui de manhã, você manda os medicamentos de meio-dia até as 20 horas. Aí depois, no meio da tarde, você dispensa os medicamentos de 20 horas até 6 horas da manhã. Aí no período noturno, plantão da noite, vai separar e distribuir, preparar e distribuir os medicamentos de 6 da manhã até meio-dia do outro dia. Então, quando você fraciona em vários horários diferentes a distribuição, você também está diminuindo ainda mais a quantidade de medicamentos que fica armazenado no setor, fica só o necessário, né? E ao mesmo tempo também você consegue se adaptar às mudanças de prescrição ao longo do dia, né? Ou seja, suspender o medicamento tal no round lá na reunião, no round dos médicos de meio-dia. Aí você tem tempo de não enviar as outras doses, né, nos próximos horários. Então, essa é um outro paradigma interessante do bom sistema de distribuição, em vários horários de distribuição ao longo do dia, né? Eu trabalhei em determinado hospital privado, né, em que o sistema de distribuição por dose unitária ele era bem intenso e muito profundamente estruturado, de forma que a gente dispensava medicamentos de 2 em 2 horas. Então, assim, 8 da manhã a gente preparava os de 10 horas, aí chegava umas 9h30, estava pronto, e aí os mensageiros levavam. Aí a gente começava então a preparar os de meio-dia, aí os mensageiros separavam e tal, tudo bem, a gente separava, preparava, os mensageiros levavam perto lá dos 20 para meio-dia. Então, eu era o dia inteiro preparando e separando medicamentos. Então, qualquer suspensão, né, a gente se adaptava muito rápido às mudanças de prescrição, e também a gente tinha sempre muito pouco medicamento no posto de enfermagem, né? É o que facilitava bastante a gestão dos estoques e a organização lá do setor de enfermagem, certo? Esqueci de falar desse aspecto dos horários, né? Pode ser que haja resistência da enfermagem, porque tradicionalmente é uma tarefa da enfermagem preparar, né? É uma atribuição nossa, mas o clássico, né? Os enfermeiros mais antigos, né? É tido como uma atribuição deles também. Inclusive uma questão até de resguardo, né? Olha, eu vou administrar uma coisa que eu preparei, né? É importante que eu tenha preparado o que eu vou administrar. Então, quando você vem com uma ideia, olha, eu vou preparar todas as doses, vou te mandar pronto, pode existir resistência da enfermagem com relação a isso. E também, assim, observa que quando você assume um sistema de distribuição com um nível de complexidade desse, você tem que garantir que o negócio vai funcionar bem, né? Envolve, então, um estabelecimento de fluxos de trabalho muito bem azeitados. Porque se der errado, vai ter enfermeiro que pode falar assim, olha, então faz o seguinte, me manda o bolo todo das 24 horas, que eu prefiro estar aqui comigo e eu me arrumo aqui em cima, né? Então, por isso eu digo novamente, trabalho em hospital é uma atividade multiprofissional, tem que se relacionar, tem que estar muito estreito com a equipe de enfermagem, tem que se comunicar, tem que entender a realidade do trabalho do outro,
para chegar nos melhores sistemas de trabalho. Certo? Bom, aqui basicamente nesse slide a gente fala que o mesmo hospital pode ter diferentes sistemas de distribuição dependendo do setor. Vamos supor, eles não têm recursos humanos suficientes para fazer dose unitária no hospital inteiro. Então, preciso priorizar algum setor que se beneficie mais da dose unitária em detrimento dos outros meus 200 leitos. Então, eu vou escolher manipular todos os injetáveis, por exemplo, da terapia intensiva, que são 20 leitos. E aí, para a terapia intensiva, um sistema, e para o resto do hospital, outro sistema. Isso também pode ser uma opção, dependendo da disponibilidade de recursos, disponibilidade de estrutura que o hospital tiver. Né? Então, essa leitura de cenário é muito importante, né? Saber qual o tipo do seu hospital, o que você tem de recurso no seu hospital, o perfil assistencial das unidades, entender as equipes. Né? A visão de gestão, aqui eu falando da parte de gestão, que é uma atribuição nossa na farmácia hospitalar, uma coisa que vai fazer parte da vida de todo mundo, independente de ser chefe de serviço, não precisa ser chefe, né? Essa visão, né, do todo, das necessidades e do cenário que você está trabalhando, das pessoas com quem você trabalha, ele é muito importante, né, e envolve planejamento estratégico, né, subsidia um bom planejamento estratégico para cumprir a missão da farmácia, certo? É isso, gente. Essas são as divisões clássicas dos sistemas de distribuição. E a gente volta daqui a pouco. Bom, daqui a pouco não, porque eu estou gravando o vídeo em sequência. No próximo vídeo a gente vai falar da avaliação, da análise das prescrições dentro do sistema de distribuição de medicamentos. E que já começa a tangenciar com alguma coisinha de farmácia clínica, inclusive. Né? A gente vai entender um pouco essas distinções daqui a pouco. Quer dizer, no próximo vídeo, daqui a pouco, a hora que você quiser. Porque você vai assistir isso a hora que você quiser, né? E eu vou gravar o vídeo sobre análise de prescrição. Um abraço.